Ok, muito bem. Então, vamos iniciar com a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos, Senhor, por este momento, esse momento de encontro contigo, encontro com a gente mesmo. Nós entregamos essa grande graça que o Senhor nos oferece de podermos aprofundar um pouco mais nesse processo de autoconhecimento profundo e verdadeiro. Nós pedimos aqui a intercessão da Virgem Maria, vossa mãe e nossa, dos nossos santos anjos da guarda, e pedimos também a intercessão daquelas santas mulheres que viveram nessa terra para ti, e, portanto, viveram profundamente felizes, para que, por intercessão delas, também nós possamos alcançar essa felicidade que nos é própria e nos é adequada. Pedimos isso por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meu povo. A gente vai trazer um tema hoje que é um tema profundamente difundido, não só no nosso meio, se eu posso dizer, o meio cristão, mas também no mundo inteiro. A diferença é que como que a gente define, por assim dizer, o que é autoestima e essa autoconfiança? Como que aqueles que buscam uma intimidade com Deus enxergam, veem a autoestima e a autoconfiança, e como aqueles que simplesmente caminham nessa vida sem nenhuma busca por essa intimidade com Deus, têm essa visão. Então, a gente vai caminhar um pouquinho agora, como sempre eu trago aqui para vocês, a gente vai passar por um trecho da palavra de Deus, não é o Salmo 139, tá? É Isaías 43. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato, eu te chamo pelo nome, és meu. Por que eu quis iniciar com Isaías 43? Lá em Isaías 43, a gente tem um trecho que fala profundamente desse amor de Deus por Israel, desse amor de tanta predileção que, embora Israel já tenha passado por tantas questões de infidelidade a Deus, ele vem resgatando Israel e vem deixando claro que o amor dele é tão abundante que ele mesmo vai ao encontro de Israel, chama pelo nome, e é tão bonito que em algumas traduções se utiliza o termo eu te amo, né? Eu te resgato, eu te amo. A gente vai ver um trechinho também aqui no final da nossa colocação. Então, iniciando com esse trecho, com essa convicção, e aqui a gente pode dizer esta certeza, independente dos nossos sentimentos, de que Deus nos ama com tudo que somos e temos, apesar de nós mesmos, né? No sentido da nossa miséria, da nossa fraqueza, inclusive da nossa fidelidade ou não. E na etimologia aqui da palavra, deu uma bugada aqui, mas vamos lá. Na etimologia da palavra, a autoestima, ela vai ter um significado, uma conotação, né, da gente olhar para a gente mesma, numa apreciação, né, numa atenção ao nosso próprio valor. Então, quando a gente fala de autoestima, é um olhar para dentro.
é como eu percebo o meu valor. Não é só a autoestima, será que eu estou bonitinha hoje? Será que... não, mas é como eu percebo o meu valor. Não simplesmente ali se eu estou me sentindo bem, se eu estou... minha autoestima hoje não está, não está boa porque eu não fui ao cabeleireiro fazer o meu cabelo. Não é isso aqui, tá? Isso faz parte em alguma medida, mas isso está lá na ponta do iceberg. Aqui, a gente vai aprofundar nessa questão do meu valor. Então, quando eu olho para mim mesmo e compreendo o meu valor, eu sei onde está o meu valor, eu sei qual é o meu valor, até as minhas próprias fraquezas, misérias, pecados, eles vão estar sob a guarda de Deus, sob o amor de Deus, né? E não diante dos meus próprios olhos, que aí vai desconfigurar o verdadeiro valor que eu tenho, vai desconfigurar aquilo que seria uma autoestima saudável e vai desordenar tudo. Mas vamos mais para frente para a gente poder cada vez entender um pouquinho melhor. Então, a autoestima é essa percepção que temos de nós mesmos, ela vai refletir, né, vai falar desse valor pessoal, ela vai influenciar, é claro, na maneira que a gente se vê, vai influenciar nos nossos comportamentos, muito. Ela vai influenciar nos nossos relacionamentos, muito também. E vai afetar nas nossas decisões. Por quê? Porque ela vai afetar a nossa capacidade de decidir. É como se, quando a nossa autoestima está desregulada, ela está muito baixa ou muito elevada, portanto, desregulada, desordenada, a gente, todas as áreas vão estar comprometidas. Então, portanto, todas as minhas decisões também estarão comprometidas, porque eu estou embaçada. Né? É como aquela passagem, estou vendo homens como árvores ainda não estou com a cura completa, ainda vejo os homens como árvores. Isso aqui, meu povo, é extremamente importante. Eu diria que é vital a gente poder ajustar, ordenar a nossa autoestima. Ou seja, lembrando sempre que a autoestima tem a ver com a minha visão do meu próprio valor. Então, a gente vai perceber que tem uma profunda importância eu reconhecer a minha identidade, eu saber a minha identidade, eu ter uma intimidade com a minha identidade. Quem sou eu? Nós tivemos, agora eu não tenho muita convicção se foi aqui no Caminho Interior, se foi no Clube do Livro, nós falamos sobre a questão da identidade, né? Quem sou eu? E alguns pontos, né? Mulher, filha de Deus e daí por diante. Essa identidade, esse primeiro ponto aqui, filha de Deus, né? Vai ditar profundamente todo o restante de como eu vou enfrentar, lidar, desenvolver todo o restante da minha identidade. Então, se eu me reconheço, me vejo de fato como filha de Deus, e estou nesse lugar, porque eu posso, na teoria, saber, mas na prática, deixar isso longe de mim, ou seja, no dia a dia, essa é uma verdade que está só na minha teoria, mas não está na minha prática. Se acontece isso, esse destoar, né? Essa falta de vínculo entre essa verdade e a prática da minha vida, toda a minha autoestima vai estar
embolada, né? Então, a identidade é o que eu recebo, né? Eu não vou construir a minha identidade. Eu recebo. Eu sou filha amada de Deus. Eu fui criada por esse Pai. E por ele eu sou amada. E nesse elo de amor, nesse elo filial, quando eu me coloco e decido estar neste lugar de filha, aqui eu encontro o meu valor. É aquela coisa que a gente traz em relação à educação dos filhos. Então, quando uma criança, por exemplo, traz um desenho, uma criança de 2 anos, tá? Traz um desenho. E vou dar um exemplo de sala de aula. Eu sempre trago sala de aula, gente, porque é a minha experiência, tá? Então, fica mais fácil assim. Então, vamos lá. Quando uma criança de 2 anos, minha lá, trazia um desenho para mim com giz de cera grosso, né? Aquilo rabiscado. Elas ainda estão aprendendo até a fazer o círculo, ainda, né? Estão começando a aprender, então tem muito rabisco. E ela traz um desenho e ela diz, olha aqui, professora, olha aqui o que eu fiz. Aquele cotoquinho de 2 anos. É impossível não pegar aquele papel. É impossível pegar aquele papel e dizer, ai, que coisa horrorosa, um monte de rabisco. Você vai olhar para aquilo e não é que você vai falar por falar. Quando você está inserida naquele processo, você realmente acha aquele desenho bonito. Porque você vê a evolução. Antes, a criança só desenhava lá no cantinho da folha, agora ela desenha na folha toda. Né? Antes, ela não fazia nenhum movimento de círculo, agora ela faz um ou outro. E você olha aquilo colorido, antes ela usava uma cor só. Você fala, nossa, que lindo! Olha que beleza! Aqui a gente está ajudando essa criança a reconhecer o seu próprio valor. Claro que gradualmente, quando ela estiver lá com 5 anos, e se ela estiver só rabiscando, é claro que a gente vai dizer, olha, vamos tentar fazer assim, ó, por que você não faz um círculo para a gente fazer uma cabeça? O que tem no corpo do homem mesmo, hein? Tem cabeça, tem braço. A gente vai construindo, é lógico, né? Mas nesse sentido, Deus, ele vem nos dizer o nosso valor, nos dizer a nossa beleza, dentro do nosso passo, no nosso processo, no caminhar dessa vida. Quando a gente entrega para ele o rabisco, daqui a pouco os círculos, daqui a pouco os desenhos mais formados e mais compreensíveis, e daí por diante. Então, eu quis trazer o exemplo de filhos, porque a maioria de vocês, todas vocês são mães, né? Menos a Bela, mas a maioria de vocês são mães, então, quando vocês derramam sobre os filhos de vocês esse desejo, né, de dizer, nossa, mas que lindo, olha como você tá bonito, olha como, nossa, gostei do teu comportamento, hein, foi bacana, e daí por diante, se esse amor que vocês colocam sobre os filhos de vocês, que é ralo diante do amor de Deus, né, já é tão grande e já faz tanta diferença no processo dessa criança que vai crescendo e vai se firmando como pessoa, imagina nossa relação com Deus, perfeito, perfeitíssimo. Não é que ele é todo amoroso, mas ele é o próprio amor. Ele é a própria justiça. Então, quanto mais eu estou no meu lugar de filha, verdadeiramente, não só na teoria, mais eu consigo enxergar o meu valor com uma verdade que ninguém tira de mim. E daí todo o resto resta. Todo o resto vai se ajustando aos poucos. A liberdade, ela não é a capacidade de redefinir quem somos.
como a nossa sociedade hoje diz, né? Eu posso ser quem eu quiser. Né? Eu sempre volto naquela frase da Barbie. Né? Os comerciais, né, da Barbie são sempre assim: você pode ser o que você quiser. Né? E aí confunde a cabeça da criança. Mas não está em redefinir, a liberdade não está em redefinir quem somos, mas está em florescer dentro da verdade de quem fomos criados para ser. E o que tem a ver liberdade com autoestima? Tem a ver que quando eu estou profundamente relacionada, né, em relação com o meu valor verdadeiro, não há quem me segure nesse processo de liberdade. A verdadeira liberdade acontece eu querendo ou não querendo, porque o meu olhar, o meu foco, a minha concentração está voltado para o lugar certo. Eu floresço e não redefino quem sou eu, né? O que acontece na vida, muitas vezes, é que a gente vai se reconstruindo. A gente vai deixando Deus nos restituir daquilo que, às vezes, a gente foi deixando para trás, da nossa própria essência. Mas não redefinir. Vou redefinir se eu sou homem ou mulher. Vou redefinir se eu sou casada ou não. Vou redefinir se essa qual é a missão pessoal que eu quero agora. Tudo isso que faz parte da minha identidade é recebido. Né? Então, me entregaram, Deus deu para mim, Ele me ofereceu, me deu. Ok, eu posso usar ou não, eu posso entrar em relação com isso ou não. Mas a minha identidade, ela é dada. E ao longo da vida, eu vou descobrindo, ela vai se revelando conforme eu vou decidindo dar os passos nesse processo. E aqui a gente vai ver o fundamento em Deus, né? E a gente vai ver que isso precisa se fundamentar em Deus e não no nosso ego, tá? Então, a gente vai ver que tem uma diferença enorme quando eu falo de autoestima sem Deus e quando eu falo de autoestima a partir de uma visão de Deus. Então, a dignidade, né, humana, ela não vem dessas conquistas, não vem dessas aparências, nem da opinião dos outros, mas ela vem desse profundo encontro de ser uma criatura amada por Deus. Dessa profunda convicção de me perceber amada por Deus. E aqui, gente, a gente não está falando de um sentimentalismo, tá? No sentido de que, ai, mas eu não me arrepio, ai, mas eu não tenho eu não sinto, sabe? Eu não tenho aquela experiência de sentir sentimento de fato ali, que sensível, que nós somos mulheres adultas que lidam com a vida, ou pelo menos estamos aprendendo a lidar com a vida a partir da nossa razão. Então, é a nossa inteligência que precisa estar aguçada para isso, não os nossos sentimentos. Quando passa pelos sentimentos, ok, que coisa boa, gostosa, né? Mas se não passa, ok, é a minha inteligência que precisa estar aguçada, ou seja, trabalhada, exercitada, para que essa compreensão aconteça em mim com terra boa para criar raízes. E isso aqui, muitas vezes, é um processo. E aí eu ousaria dizer aqui, isso é muito minha opinião, que no contexto atual que a gente vive, como as famílias estão muito desestruturadas, a maioria de nós
veio de uma família desestruturada, desordenada, em alguma medida, então é algo que a gente precisa realmente aprender, reaprender, exercitar, trabalhar com constância, para que a gente não se perca dessa verdadeira identidade. Portanto, não se perca do nosso próprio valor e, portanto, ninguém, nem nenhuma situação será capaz de me tirar dessa raiz. Ou seja, eu estava indo para missa não, eu fui confessar essa semana, e aí aqui venta muito, e a gente estava passando na orla da praia, e aí tem uns coqueirinhos na beira da praia, e eles ventavam, 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 e as folhas iam para um lado e para o outro, parecia que ia cair. Mas o tronco não se mexia. E eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, quantas vezes eu não sou esse coqueiro? Que o vento passa, eu me descabelo toda, o negócio parece que não vai dar certo, o trem fica, parece que ele está desnorteado, mas em ti a raiz permanece, o tronco fica firme, o vento vai passar. Então, quando eu entendo o meu valor, quando eu sei do meu valor, que é ser filha amada de Deus, e a partir disso todo o resto, pode vir o vento, pode me descabelar, pode para lá e para cá, pode ficar contrário para a direção que eu estou indo. O vento vai passar. A raiz está ali, né? Trazendo aqui um trecho do Catecismo da Igreja, né? O Catecismo vem falar que essa dignidade da pessoa humana, ela radica, né, na criação à imagem e semelhança de Deus. E realiza-se, ou seja, ela acontece na sua vocação à bem-aventurança divina, ou seja, a santidade, ao céu, a eternidade, a minha comunhão perfeita com Deus, a minha vida feliz, né? E estou cansada de falar isso aqui, que felicidade é igual a santidade, santidade é igual a felicidade. Então, quer dizer, ela está enraizada nesse ser imagem e semelhança de Deus, e ela acontece nessa vocação, ou seja, um chamado à bem-aventurança, a uma vida santa. Os seres humanos edificam-se a si mesmos e crescem a partir do interior, é aquilo que a gente fala, sempre de dentro para fora. Fazem de toda a sua vida sensível e espiritual o objeto do próprio crescimento. Claro que com a ajuda da graça, né, buscando a virtude, crescendo em virtude, de virtude em virtude, não querendo tudo de uma vez, aos passos lentos, muitas vezes, né, com muita paciência, mas sempre galgando. Então, é sempre de dentro para fora. É preciso aqui, a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas é preciso aqui colocar a atenção sobre isso, uma certa meditação, né, entre aspas, né, perder um pouco de tempo com toda essa questão. O amor próprio, quando ele está ordenado, né, ele pressupõe um amor legítimo por si mesmo. Tá? O amor ao próximo, né? Pressupõe um amor legítimo por si mesmo. Portanto, esse amor se torna a regra para amar o outro. E deve estar subordinado ao amor de Deus. Então, veja, o amor próprio, ordenado, ele é uma graça de Deus. Por quê? Porque ele está ligado à minha convicção, à minha certeza, à minha relação com Deus, que é a minha filiação. Então, quando eu estou no meu lugar de filha, me relaciono com esse Deus que é Pai, sei o meu valor, encontro o meu valor aqui, então eu tenho um amor próprio saudável, ordenado. E desse amor próprio é o que lá na palavra de Deus vem a ordenança de ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus
ele pressupõe que o nosso amor próprio estará ordenado, para que assim, desse jeito, a gente também ame o nosso próximo. Então, quando vocês vão educar os filhos de vocês precisam educar a partir dessa experiência do amor próprio, saudável, ordenado, dessa experiência que vocês têm. Então, por quê? Porque senão todo o amor ao filho vai descarrilhar, vai também estar desordenado, né? Então, a gente pode trazer aqui um exemplo, por exemplo, de uma mãe que educa o seu filho com uma superproteção. Ela vai exercer sobre ele um amor desordenado. Gente, vou pedir perdão, eu ainda estou me recuperando, tá? Então, vai ter momentos que me vem um enjoo muito forte. Então, e quando vem um enjoo, me vem uma fraqueza, e aí eu vou dar uma paradinha por aqui, tá? Então, esse amor desordenado, que parte dessa desordem do amor próprio, desse exemplo da mãe que eu estou dizendo, vai gerar no filho também uma visão de valor de si mesmo desordenada. Então, essa pessoa, esse filho, ele vai crescer ou com uma visão do seu próprio valor muito baixa, que é aquela mãe que vai sempre exigir demais do filho, né? Ele vai lá entregar aquele desenho, a mãe vai falar, não tá legal não, hein? Olha, vamos lá aprender a desenhar a cabeça, o corpo, as pernas, né? Nunca nada tá bom para ela sempre está exigindo mais do filho. Ou ele vai crescer com uma visão do valor dele muito elevada, de que tudo é sempre lindo, maravilhoso, ele nunca erra, ele está sempre certo. Então, é vital que a gente possa ter esse elo, esse encontro verdadeiro, essa consciência do nosso valor, para que o nosso amor próprio seja ordenado. E aí o amor próprio desordenado, ele vai cair no excesso, né? Todo excesso é uma falta, tá? Todo excesso está vinculado a uma falta. Então, a gente pode perceber isso, eu vou trazer aqui uma imagem da Igreja Católica, tá? Atual hoje, onde a gente encontra grupinhos, né? A gente encontra grupinhos que vivem nos polos, que vivem nos excessos. Então, esses excessos contam que esses grupinhos, cada pessoa, indivíduo ali, tem uma falta aparente. Tem uma falta que seja aparente ou não, mas tem uma falta ali. Tá? Então, todo excesso esconde uma falta por trás. E esse amor desordenado por si mesmo, ele vai trazer um excesso, né? Vai colocar o eu no centro e não vai ser mais cristológico, ele não vai ter mais Deus no centro, mas ele mesmo estará ali, o euzinho dele vai estar ali no centro. A pessoa ela vai incessantemente, ela quer essa autoafirmação. Então, tudo que ela faz, ela busca para que ela precisa, sabe? Ela precisa ter essa autoafirmação. É aquela pessoa que muitas vezes a gente olha e fala, ai, meu Deus, que pessoa soberba, que pessoa alta, que pessoa... Por quê? Porque ela tem sempre uma necessidade de se firmar.
de alguma maneira, porque no fundo, o valor dela não está no lugar certo, o valor dela não tá justo, né? Quando eu falo justo, na medida certa, adequado ali. E ela vai, claro, perdendo a capacidade dela de amar, porque o tempo todo nessa desordem, ela vai estar se comparando. Ela vai estar se comparando com os outros, ela vai estar se comparando com quem ela conhece, com quem ela não conhece. Ela vai estar o tempo inteiro nesse comparativo ruim. Então, a gente tem aqui vou falar um pouco, né, da crise que a gente tem desse autocuidado, do que é a verdadeira complementariedade e o que é esse empoderamento, né, que a gente até tocou no último encontro. Então, na visão atual, o auto, a maneira com que eu me vejo, né, ela está ligada muito aos meus direitos, àquilo que eu posso, né, aquilo que eu enxergo como direito próprio, né, que eu tenho. E vai ter sempre aquela questão: o que eu ganho com isso? Vai estar sempre relacionado a isso, ao meu valor próprio, né? A visão que eu tenho disso vai estar sempre relacionada ao que eu ganho. Então, tá, eu vou ter um filho. O que eu ganho com isso? Ah, eu vou ganhar fotos no Instagram. Eu vou ganhar que eu vou fazer aqueles ensaios maravilhosos de fotografia. Vai ter uma pessoa filmando o meu parto. Eu vou ganhar a estima do meu marido. Eu vou ganhar um prestígio na sociedade, porque eu vou me tornar mãe. E daí por diante, né? Então, essa ideia de sacrifício pessoal pelo bem do outro, ela vai estar sempre com uma desconfiança ali. Quando, dentro da sociedade moderna que a gente vê hoje, quando a gente encontra uma pessoa que ela realmente ela é entregue, ela compreende o valor dela e por isso ela ama por amor, isso gera desconfiança nos outros, né? E por quê? Porque está desordenado todo o interior. Uma visão justa desse, uma visão justa, né, dessa autoimagem do nosso próprio valor, é quando a gente percebe que nós fomos criados para a comunhão. Porque o ser humano ele foi, de fato, criado para se relacionar. Ele foi criado para estar em comunhão com Deus e, a partir dessa comunhão, em comunhão com os outros. Então, o ser humano ele é estritamente relacional. É por isso que, por exemplo, alguém que seja autista, por isso que implica tanta dificuldade, tanta complicação. Por quê? Porque abarca direto ali nas suas relações, né? As suas relações ficam comprometidas, como a gente diz. E por isso que existe tanta dificuldade quando a pessoa ela é autista, né? Muito bem. Então, a felicidade do homem em si, ela se encontra nessa doação, nesse dom de si, como tanto João Paulo II falou, né, e deixou tantos escritos nesse sentido. E, claro, como a gente sabe, o homem e a mulher eles foram feitos para uma complementariedade, né? Aqui a gente tem ainda a questão de como a atualidade vê o corpo, né?
O corpo como objeto e como o corpo de fato é um templo, né? Então, o corpo hoje, ele é muito sexualizado. O corpo, ele passou a ser como que uma vitrine, onde as coisas ficam expostas, tá? E veja bem, isso aqui é interessante, tá? O corpo, então, não é para ser visto? Bom, se o corpo não fosse para ser visto, possivelmente Deus faria todo mundo cego, né? É claro que o corpo, ele é algo que transborda a beleza de Deus em todos os sentidos, na sua própria funcionalidade, como também na sua própria forma. E principalmente a mulher, porque assim Deus quis, porque foi Ele que criou, principalmente a mulher, ela tem formas muito acentuadas. Então, os nossos seios são volumosos, né? Algumas, né, são desprovidas, como eu, assim, mas tá aqui o seio, né? Ele tem um volume. O nosso bumbum normalmente é avolumado. E daí por diante, a mulher, ela normalmente tem a cintura mais acentuada. Então, o corpo, ele traz a sua beleza, e essa beleza deve ser vista no corpo. Mas a gente pode trazer aqui essa imagem do templo e de como a atualidade acha que o corpo deve ser embelezado. Então, na atualidade, o corpo deve ser embelezado, se a gente pode dizer, trazer isso como beleza, né? De uma maneira um tanto vulgar, tá? Então, seios muito de fora, as pernas muito de fora, não sei na cidade de vocês, mas na minha, o bumbum até aparece, né, um pedaço considerável, né? Às vezes quase que o início ali da vagina aparece também, porque às vezes as roupas estão muito lá embaixo, roupas muito marcadas no corpo. Então, a atualidade vê aqui o valor do corpo. O corpo tem valor quando se encaixa aqui, tá? Só que quando a gente olha para a imagem do templo, veja, quando eu vejo uma igreja, não essas igrejas modernas, tá? Porque essas arquiteturas modernas são muito feias, tá? Mas as igrejas mais antigas, as mais simples, inclusive, as antigas, elas têm uma beleza que você bate o olho, independente se você é cristão ou não, independente se você é católico ou não, você bate o olho e você vê, meu Deus, que coisa linda. As pessoas no Rio, na capital, tem o Mosteiro de São Bento, as pessoas vão lá, as pessoas que não são nem acreditam em Deus, elas vão lá contemplar aquela beleza que é. Então, o nosso corpo é templo e não é um pedaço de carne, e não é algo que possa ser colocado na vitrine para que as pessoas possam ver, né? Então, o corpo ele foi desvinculado da procriação, foi desvinculado do compromisso. E aí a gente pode, né, que não é o foco aqui, mas a gente pode pensar, lembrar de como está a nossa sociedade hoje, né? Para a gente poder entender assim, o quanto isso chegou bem no fundo. Eu não sei se existe fundo mais fundo que esse que a gente está, sinceramente, né? Mas o quanto está desvinculado do seu valor verdadeiro, tá?
Então, o corpo é o templo do Espírito Santo e a sexualidade é uma linguagem, gente. É uma linguagem sagrada de doação total entre um homem e uma mulher, e não só entre um homem e uma mulher, mas a sexualidade, agora trazendo um pouco mais amplo isso daqui, a sexualidade, ou seja, a minha sexualidade parte do meu ser mulher, porque eu fui criada mulher. Então, tudo que envolve o meu ser mulher, a maneira como me relaciono com Deus, comigo e com as coisas, passa a minha sexualidade. Então, a sexualidade ela é uma linguagem, é a partir de uma visão saudável ou não que eu tenho disso que eu vou viver, exercer essa essência, me relacionar no mundo, tá? Agora você imagina, se isto em mim está desfigurado, desordenado, tá injusto ali, que tragédia não continuará sendo esse mundo, conforme eu fui educando os meus filhos e me relacionando com as pessoas à minha volta, se tudo isso em mim está desordenado, se essa minha linguagem, se a maneira com que eu me comunico está doente. Se eu estou com Covid, todo mundo que se aproximar de mim e eu me comunicar vai ser contaminado. Então, se a minha autoestima, como a gente já entendeu aqui o que é isso, está contaminada, doente, tudo onde eu tocar, tudo que eu tocar, toda a minha relação, eu vou contaminar de alguma maneira. E nós fomos criadas exatamente para o contrário disso, né? Nós fomos criadas para a doação, para o amor, para a entrega, para trazer as pessoas à verdade, porque nós somos educadores por excelência. E a educadora é aquela que leva a luz, é aquela que ilumina, é aquela que dá chão, né? E aqui falando da fertilidade, né, como consequência disso, é um dom a ser administrado com responsabilidade, não uma doença, né, que precisa ser curada. E aí a grande chave de tudo isso, eu acho que a grande chave para a própria felicidade, né, é a humildade. A humildade, ela é essa virtude que vai me permitir um conhecimento realista de mim mesma. Porque tudo que está fora da realidade é neurose, tá? Neurose a gente pode entender aqui como desordem. Então, tudo que está fora da realidade é neurose. Então, a humildade, ela vai me dar a certeza de que eu estou vivendo, de que eu estou me relacionando, de que eu estou no lugar certo, né? Então, ela vai me dar essa convicção de que eu estou com os pés na minha realidade. Uma autoestima equilibrada, ela vai nascer, então, dessa humildade. Lembrando, gente, que humildade é essa? Estou no meu lugar de filha, diante do meu Deus, que é Pai. Daqui parte toda a humildade verdadeira, tá? Que vai nos permitir aceitar nossas fraquezas, nossas invirtudes e nossas virtudes também, nossos dons. E vai aceitar as fraquezas sem desespero, sem arrogância, sem olhar e falar, ai meu Deus do céu, e agora o que eu faço? Jesus, eu sou muito ruim mesmo, meu Deus, como pode, como eu pude, como... Respira, né? E aqui eu vou trazer a imagem de Pedro e de Judas. O desespero levou Judas a se enforcar. E a humildade levou Pedro a ser o chefe da igreja, né? Ou seja, a estar no lugar dele. Porque a humildade fez Pedro voltar
A humildade fez Pedro permanecer. Por quê? Porque ele já construiu o valor, a autoestima dele estava construída sobre a rocha certa. Trazendo aqui São Paulo, ninguém faça de si uma ideia muito elevada, mas tenha de si uma justa estima, de acordo com o bom senso e conforme a medida da fé que Deus deu a cada um. Por que a autoestima tem a ver com fé? Porque, veja, para eu estar no meu lugar de filha, ou seja, abandonada, nesse pai que eu não vejo, eu preciso acreditar. Eu preciso ter fé. Então, a fé, ela está vinculada a uma autoestima realmente saudável. Então, a autoestima não é sobre sentir-se bem consigo mesma, como diz hoje, né? Eu tenho que me sentir bem comigo mesma. O tempo todo eu tenho que estar... Esse se sentir bem comigo mesma para a atualidade quer dizer assim, eu preciso estar sempre alegrezinha. Eu preciso estar sempre felizinha. Preciso estar sempre com docinho na boca, para ficar feliz. A vida tem sempre que ser docinha, senão eu não estou bem comigo mesma. E aí a minha autoestima está baixa. Aí não pode. E chega a ser ridículo isso, né? Chega a ser patético isso. Tem uma discrepância tão grande você olhar para uma mulher adulta e ver a mulher com esse tipo de atitude, né? E olha, minhas queridas, nós que estamos aqui buscando conhecimento, também passamos por isso em alguma medida. Então, a gente precisa ter atenção sobre nós para ver quando que eu não estou batendo meu pezinho, porque minha autoestima tem que estar alta. Eu tenho que ter o docinho na boca, senão eu não estou bem comigo mesma. Né? O quanto, em alguma medida, em algumas vezes, em alguns momentos, a gente pode também se servir disso daqui. A autoestima é um chamado profundo para encontrar essa identidade, né, de filha amada de Deus. Para viver com essa humildade e usar desses dons recebidos, que não são meus, eles estão sob os meus cuidados, é meu porque eu recebi, é meu por participação, para que eu possa servir a Deus através dos outros. Então, eu sirvo a Deus através daqueles que estão à minha volta. Né? Então, algumas ferramentas para a gente chegar a essa autoestima saudável. Eu preciso fortalecer a relação com Deus, que Ele é a fonte de todo valor. É Ele. Então, se Ele é o valor, se Ele é a fonte, a gente pode aqui trazer a imagem, eu amo, tá? Essa imagem é uma das, para mim, que mais fortalece o coração, mais belas, né? Uma das, que é a imagem de Jesus no poço de Jacó com a samaritana. Ele é o poço. Né? Ela foi ali ao encontro daquela água que o pai Jacó fez, construiu o poço e deixou para eles, para o povo dela, mas ela encontrou a própria fonte de tudo, que é Jesus. Então, Deus é essa fonte do valor, do amor, daquilo que nós somos. Então, nós precisamos fortalecer essa relação com Deus. Eu trouxe essa imagem, gente, eu achei essa imagem a coisa mais graciosa do mundo. Sugere tanta intimidade essa imagem, né? Ele está mostrando para ela ali um vestido de noiva. Quando a gente vai escolher o vestido de noiva, normalmente, né, a gente vai com alguém que a gente ama, a gente convida a mãe, ou alguma prima, ou a madrinha de casamento, ou uma grande amiga, e a gente vai lá, vai experimentar, a gente vê, a outra vê o vestido e tal. Eu trouxe o vestido aqui de noiva não como um sinal de vocação, tá? No sentido de vocação específica, mas como um sinal de dignidade. Porque, veja, vamos trazer aqui um pouco de espiritualidade. No fundo,
Toda alma humana traz esse esponsalício com nosso Senhor. Por que o esponsalício? Porque é aquilo que tem de mais íntimo, de mais entranhado, de mais profundo. E a alma feminina, ela tem essa coisa, né, do esponsalício, porque ela é mulher. Então, o vestido de noiva aqui, simbolizando essa dignidade profunda que ele mesmo dá. O próprio Cristo, o esposo. Então, olha que intimidade entre essa mulher sentada ao lado do Cristo, cruzando a perninha dela, olhando ali aquilo que ele está apontando para ela, aquilo que ele está mostrando. E o Cristo também demonstrando ali uma profunda intimidade com essa alma, com essa mulher. E por isso que eu quis trazer essa imagem aqui, tá? Então, a gente precisa ir até a fonte, e não só ir, mas fortalecer essa fonte, fortalecer essa intimidade com Jesus, com Deus. Eu preciso a cada dia me questionar, eu estou crescendo nessa intimidade? Está sendo forte esse vínculo, né, de amor aqui? Porque o ponto de partida é mudar esse foco, né? É encontrar o meu valor no lugar certo. E veja, a proposta é encontrá-lo em Deus. E se eu vou encontrar algo, é porque eu estou buscando. Às vezes, Deus nos dá de bandeja. Às vezes ele faz isso. Mas na vida adulta, principalmente quando ele está nos formando, ele incita a gente a buscar, a ir atrás, a se colocar a caminho, a dar um passo depois do outro, a dizer eu quero, eu preciso, e a caminhar em busca, ao encontro, e, portanto, encontrar, porque a palavra de Deus diz, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, a gente precisa se colocar em movimento. Na prática, a gente precisa buscar essa oração de intimidade com Deus. E é aí que a autoestima vai ser alimentada. Gente, meu Deus do céu, como uma vida de oração pessoal, uma vida verdadeira de oração pessoal, né? Ah, todo dia eu rezo às 7 horas da manhã, pego minha Bíblia, vou lá, leio o texto, uso da articulação da minha inteligência só para trazer alguma questão ali, fazer uma síntese, um resumo, tirar algo, escrevo no meu diário e pronto, fiz a minha oração pessoal. Não. A oração pessoal como um vínculo verdadeiro com uma pessoa que conversa comigo, que me direciona, que me aponta coisas, que fala comigo, que se relaciona de fato, que naquele momento de oração pessoal, que é o momento alto do dia, onde eu paro para estar com ele, a gente se relaciona e durante o dia, a todo momento, a gente continua isso. A gente continua essa relação. Então, é aqui que é alimentada a minha autoestima. Por quê? Porque o tempo todo ele vai estar me dizendo, vai estar conversando comigo, vai estar soprando no meu ouvido de alguma maneira, eu te amo. Né? E, gente, eu não estou romantizando isso aqui não, tá? Pode parecer, porque as pessoas entendem, eu sou melancólica. Melancólica profunda, né? Traz essas visões mais, com mais imagens, com mais arte, se a gente pode dizer assim, mas eu não estou romantizando isso não. O eu te amo de Deus não é cheio de florzinha durante o dia. Né? O eu te amo de Deus, inclusive, pode ser uma exortação. Pode ser um momento em que você está lavando a louça e você percebe uma situação ruim e, ao mesmo tempo que você percebe essa situação ruim, você está fazendo uma leitura das suas atitudes e você percebe, caraca, consequência daquela minha ação. Isso aqui é um eu te amo de Deus. E você percebe que ele está ali com você, que é ele que está te orientando, te conduzindo na sua racionalidade. E você percebe que, cara, agora eu entendi. Pronto, você acolhe a consequência e vai, a partir daquilo, dar um jeito da melhor maneira possível.
né? Então, e ao mesmo tempo, falando isso, a questão do romantizar também caiu em banalização, tá? Por quê? Porque Deus é romântico, sim. Isso aqui não é porque eu sou melancólica, não. Deus é romântico, sim. Deus é... Olha para a Sagrada Escritura, né? Deus se preocupa com os detalhes. Deus se preocupa com a pessoalidade. Deus quer falar a cada alma. Deus, ele vem ao encontro. Deus é aquele que diz, Israel, por que fez isso de novo, Israel, comigo? Eu que te amo tanto, Israel. Existe um certo romance no sentido saudável da coisa, tá? O que a gente não pode cair é nesse romancezinho besta, idiota, tá? De que tudo tem que ter uma florzinha, né? Tudo tem que ter rosinha, tudo tem que ter frufruzinha. Não, isso daí é, com todo respeito, idiotice, né? Agora, Deus sim é sensível, Deus sim é pessoal, tá? Uma outra ferramenta valiosa é meditar sobre sobre a verdade da fé, né? Lembrando da fé, vínculo com a autoestima, a fé em crer que Ele é meu Deus, meu Pai, Ele é meu amor, eu sou dele, Ele me criou de fato a sua imagem e semelhança, daí provém todo o meu valor, é acreditar nisso e não sentir isso o tempo todo de uma maneira sensível. Só que aqui a gente está falando de meditar. A gente não está falando de sair desse encontro aqui, onde a gente está ouvindo tudo isso, e continuar a vida normalmente. Não. A gente vai pegar o que a gente está ouvindo aqui, a partir da nossa razão, a gente vai meditar sobre isso. Então, em vários momentos do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida, a gente vai trazer isso, a mente vai falar, meu Deus. Às vezes, olhando para o céu hoje à tarde, eu vou olhar e falar, meu Deus, como eu sou amada. Tudo isso é meu, é para mim. Às vezes eu gosto de trazer aquela música do Shalom, né? Que Deus, céu é meu, a terra é minha. Né? Vou cantar, não, senão vocês vão sair correndo. Mas, nesse sentido, gente, eu me sinto tão amada, tão querida, tão desejada, que eu me percebo tão assim que a meditação do céu, olhar para o céu e meditar 5 minutos daquilo já traz para mim a verdade da minha autoestima, do porquê que eu posso estimar a mim mesma, de onde está fincado isso. Então, meditar não é só trazer aquilo à mente, mas é se demorar um pouco naquilo ali. É saborear um pouco aquilo ali, né? É como que eu gosto de chocolate, né? Então, é como que trazer um chocolate ao leite à boca e deixar aquele sabor ali por algum tempo. Meditar é isto, é trazer este sabor, deixar não só pensar ali, não só, mas deixar esse sabor aqui. Né? Então, essa meditação vai ajudar a gente a interiorizar e a ter esse vínculo, essa relação com esse poço, né? Esse verdadeiro poço onde está ali o nosso valor. E, claro, os sacramentos, para quem é católico, os sacramentos são ferramentas essenciais. De maneira particular, o sacramento da confissão e da Eucaristia. Né? O sacramento da confissão, primeiro vai curar, né? E vai exercitar a minha humildade, vai exercitar o meu voltar para o poço, né? Voltar para aquela ali que é a fonte do amor e do meu valor. E a Eucaristia vai me entranhar, vai me fortalecer, vai realmente enraizar em mim esse valor que eu tenho, né? Porque vai me fazer relacionar com Deus de uma maneira muito particular.
Para quem não é católico, né, eu preciso dizer que essas ferramentas, então, não serão válidas, mas que, então, de fato, se perde uma grande ferramenta. É como se você tivesse uma parafusadeira elétrica, né? E você tá lá com uma chave de fenda, colocando o parafuso no lugar, né? Meu marido, quando vai trabalhar, fazer alguma coisa dentro de casa, ele vem com aquela coisinha elétrica lá, em 2 segundos ele faz as coisas, porque ele faz um monte ao mesmo tempo. Então, os sacramentos, eles são isso. Eles ajudam a gente a ter, né, uma eficiência maior nesse sentido. Mas se você não é católica, então você vai precisar usar a chave de fenda ali para poder alcançar alguma coisa nesse sentido, tá? Então, a gente precisa cultivar uma relação saudável com a gente mesmo, né? Então, depois de firmar a base em Deus, né, o trabalho se volta para dentro, com honestidade e humildade. Aqui eu diria, mais do que depois de, eu diria que é um ciclo. É quase como que não dá para tirar uma coisa da outra. Quanto mais eu me entranho em Deus, mais eu me entranho em mim mesma. Quanto mais eu me entranho em mim mesma, mais eu me entranho em Deus. Se o processo de autoconhecimento for profundo e verdadeiro. Se não for essa balela maluca aí, tá? Então, isso vai praticar a humildade realista, não a humildade que eu quero, que eu acho, né? Porque a mulher cristã, às vezes, ela tem essa mania de achar que humildade é uma coisa que não é. Humildade está na aparência, que humildade está na fala baixa, está na mãozinha posta, né? Mas praticar a humildade realista, ela vai me ajudar a andar na verdade. Andar na verdade. Estou andando na verdade, tá? E vai ajudar também a fincar essas raízes mais profundas na terra, né? A árvore, ela precisa primeiro disso antes dela frutificar, diz Santo Agostinho, né? Então, vai ajudar nessa aceitação da própria imperfeição. E aí é interessante, Santo Agostinho fala que aceitar a própria imperfeição é o primeiro passo para a perfeição. A humildade, né, olhar para a nossa bosta e falar, meu Deus, não é aceitar como Gabriela, tá? Esse acolhimento, dizer, meu Deus, bosta mesmo isso aqui, mas, ó, peraí, gente, não, minha autoestima está em Deus, o meu valor está lá. Eu sou filha amada, criada à imagem e semelhança. Não, peraí. Aí a gente sai da bosta e cresce, frutifica. Então, é preciso reconhecer e usar seus dons, os dons que Deus nos deu. Colocar em uso, porque o dom, quando é enterrado, até esse mesmo vai ser tirado de nós, da palavra de Deus, né? Então, quando a gente usa os nossos dons, quando a gente vive a nossa vida segundo a nossa essência, com aquilo que Deus foi nos dando, a gente encontra nisso propósito, a gente encontra sentido. Então, quanto mais vocês são mães, mais felizes vocês são. Se vocês estiverem sendo mães segundo o coração de Deus, né? Então, e aí eu volto aqui, felicidade não tem a ver com tudo tá ajeitadinho. Meu filho está perfeitinho, é muito educadinho, a saúde dele está perfeita, minha vida está em ordem, não tem custo nenhum, não tem sacrifício, não tem dor. Mas, embora não seja assim, existe um gozo e uma felicidade na vida materna de vocês que ninguém pode tirar. Se eu, que estou fora de vocês, contemplo isso, imagina o próprio coração de vocês, né? O que talvez possa acontecer em um ou outro momento é que
o próprio coração desvinculado de si mesmo, ou seja, desvinculado de Deus, possa não encontrar essa alegria verdadeira. Porque talvez ela esteja passando um pouco pela dor, pelo sacrifício, pelo embate. E aí a alma para nisso e não avança, porque ela não está em verdadeira comunhão com ela mesma e com Deus. Tá? Então, lutar para ser uma pessoa melhor, ou seja, buscar as virtudes, buscar uma vida virtuosa. O esforço para crescer e abandonar os maus hábitos é um ato concreto de amor próprio. Aí o mundo, né, a atualidade quer dizer para a gente que o amor próprio está em eu fazer o que eu quero, em eu ter o que eu quero, fazer o que eu quero, na hora que eu quero, porque eu quero, da maneira que eu quero. O amor próprio está isso, está aí. Né? O valor está aqui, o meu valor. O amor próprio está vinculado a uma busca pela minha melhora, por eu ser uma pessoa melhor. Mas não simplesmente porque eu quero ser melhor, mas porque eu entendo que a minha vida ela é um dom, ela é um serviço, ela é um louvor a Deus. Então, como louvor a Deus, eu sirvo às pessoas, aos meus irmãos, aqueles que estão à minha volta, e por isso eu quero me tornar cada vez melhor. Gente, meu Deus do céu, isso daqui é todo dia que tem que acontecer. Se você quer ser feliz, é claro, né? Com a felicidade verdadeira. Então, existe um esforço para crescer. Tá? É um esforço, como a semente que se esforça para quebrar a casca e então brotar. Como a borboleta que se esforça para até o seu corpinho estar pronto e ela então poder se esforçar e sair do casulo e voar e cumprir a sua missão. A gente precisa evitar algumas armadilhas do ego, né? Não ficar se comparando, porque a comparação traz frustração. Se concentrar na sua própria essência e no seu caminho único com Deus, e a gente fala muito sobre isso. Em relação aos próprios santos, por exemplo, eu nunca serei como Santa Teresinha, meu caminho nunca será como dela, né? Porque eu sou única, né? Ter muito cuidado com as redes sociais, gente, isso daqui precisa estar o tempo todo diante da nossa vista. Cuidado com as redes sociais. Né? Por quê? Não é que a gente não possa usá-las, não é que elas sejam ruins de um todo, mas eu preciso ter atenção. Porque a partir daquilo ali pode ter muita comparação. Nossa, ela consegue, eu não consigo. Nossa, como ela pode ficar assim, eu não posso. Nossa, como ela consegue ganhar dinheiro, eu não consigo. Nossa, como... E aí começam as noias, né? E aí eu tiro o meu olhar da verdadeira essência, do meu próprio caminho, e vou para essas comparações que causam frustrações. Eu trouxe alguns textos aqui, trouxe um de Santa Teresa, um de Santa Benedita da Cruz, né? E trouxe um outro de Catarina de Sena, tá? Eu ia ler na íntegra, mas o nosso tempo está avançando, eu não quero segurá-las aqui, mas depois vocês leem os textos, porque são 3 santas, assim, que na minha opinião, não só essas, tá? Mas elas trazem muito profundamente a questão do autoconhecimento, tá? São muito profundas na sua relação com Deus, no caminho delas, na pessoalidade delas, cada uma com a sua história, com o seu temperamento, com as suas renúncias, né? Então, depois vocês passem o olho, vale muito a pena, tá? Vale a pena, inclusive, ler, tá? Os livros de onde foram extraídos aqui esses textos. E aí a gente termina com essa etimologia da palavra confiança. E por que eu quis terminar com isso? Porque a autoconfiança, né, vai estar relacionado, né, a esse olhar sobre si mesma também, né, o que é próprio seu. Ter fé ou acreditar em algo ou alguém, ou seja, se a autoconfiança, preciso ter fé em mim mesma, né? Eu preciso ter uma confiança interior. Eu preciso, se eu estou aqui com vocês
falando com vocês, entregando um conteúdo para vocês, eu preciso ter o mínimo de autoconfiança, de saber que eu tenho condições de fazer isso. Só que de onde vem isso? Isso vem da minha autoestima. Isso vem do que a gente tratou até aqui, de onde eu coloco o meu valor. E aí a gente percebe. Quanto mais a minha autoconfiança tá rala, tá fraca, é porque eu não estou sabendo colocar o meu valor no lugar certo. Então, se existe na minha vida muita insegurança, no sentido que me faz paralisar, o meu valor está no lugar errado. Então, é claro, eu vou continuar nesse exemplo aqui, fica mais fácil. Eu estou aqui falando para vocês sobre o quê? Tudo que eu falo para vocês aqui, eu trago, são processos de autoconhecimento, processos que visam, conteúdos que visam aquilo que a igreja ensina, uma filosofia voltada para Santo Agostinho, São Tomás, os santos padres da igreja, uma antropologia voltada para isso, uma psicologia voltada para isso. São assuntos que, diante da minha história de vida, portanto, diante da minha história de vida, passa por uma missão pessoal, e aí, diante de um conhecimento técnico, porque eu busquei e busco, por causa da minha missão pessoal, estou falando tudo isso para vocês irem ligando a tudo que a gente foi falando até agora. Claro, eu tenho o mínimo de condições de falar. Eu não posso sentar aqui e trazer para vocês. Agora, minhas queridas, nós vamos falar, então, sobre a fórmula de Bhaskara. Eu não sei nem lembro mais como é a fórmula de Bhaskara. Eu não tenho condições de falar isso, não está aqui. Não passa pela minha missão pessoal, portanto, não passa por essa questão do valor, tá? Então, é claro que a gente tem que ter esse conhecimento, esse autoconhecimento. Quem sou eu, minha identidade, e, portanto, da minha identidade vai passar pela minha missão pessoal. E daí, então, todo o processo do valor, né, cada vez mais ajustado, cada vez mais ordenado, porque cada vez mais conhecido, mais trabalhado, mais fincado, mais enraizado. A gente pode ter aqui a raiz que vai cada vez mais se ramificando embaixo da terra. A minha autoconfiança, então, ela vai estar no lugar mais certo. Isso aqui, só para a gente não ficar com caraminhola na cabeça, não quer dizer, por exemplo, que eu nunca vou ter, por exemplo, insegurança de dar uma aula, de falar em público, mesmo que seja do assunto que eu domine. Estou falando eu, qualquer um, tá? Claro que passa por isso também, mas é um aspecto natural do ser humano. Não está vinculado ao valor. Aquilo, quando a autoestima e, portanto, a autoconfiança estão no lugar certo, isso vai se durar 5 minutos. E nos outros tantos minutos, a segurança está adequada, porque está no lugar certo. Tá? Muito bem, eu trouxe essa imagem, uma gracinha aqui, né, trazendo uma alusão a Nárnia, né? As crônicas de Nárnia, do Aslan aqui, que significa que é o Cristo, e da ovelhinha, né? Que somos nós, né? Desse cordeirinho ali, que somos nós. A nossa confiança deve estar depositada assim, tá? Eu trouxe a imagem de novo das Santas Mulheres, que a gente trouxe na última imagem, só para a gente... Todas elas colocaram a sua autoestima no lugar adequado. E para a gente finalizar com esse trecho de Isaías 43, que diz: porque és precioso a meus olhos, Deus falando. Porque eu te aprecio e te amo. Ai, não sei o que, Deus falando, eu te amo. Permuto reinos por ti. Entrego nações em troca de ti. Então, é isto, minhas queridas.
Passei muito do horário, peço perdão. Se vocês quiserem colocar alguma questão aqui, fiquem à vontade, senão a gente faz a nossa oração para encerrar. Então vamos fazer a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te damos graças, Deus Pai de amor e de bondade. Te damos graças pela inteligência que o Senhor nos concede, por esse dom maravilhoso de poder conhecer as coisas, compreender. Nós te damos graças por esse momento aqui, onde juntas podemos nos fortalecer no vínculo fraterno, através também da oração e do vínculo contigo. Pedimos que a Virgem Maria e as santas mulheres possam interceder por nós, para que nós possamos cada dia mais fortalecer a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Pedimos isso suplicando uma gota do teu preciosíssimo sangue, Jesus, sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.